Estamos de volta com o Filosofando, hoje refletindo sobre o pensamento de Emmanuel quanto às questões sociais, científicas e filosóficas. Continuando com o seu texto. A ciência e a religião. Infelizmente, se a ciência e a religião constituem as forças matrizes do esclarecimento das almas, vemos uma empoleirada na negação absoluta e a outra nas afirmações arriscadas e absurdas. A ciência criou a academia e a religião sectarista criou a sacristia. Uma e outra, abarrotadas de dogmas e preconceitos, repelindo-se como polos contrários dentro dos seus conflitos, têm somente realizado separação em vez de união, guerra em vez de paz, descrença em vez de fé, arruinando as almas e afastando-as da luz da verdadeira espiritualidade. Entre a força de um preconceito e o atrevimento de um dogma, o espírito se perturba e no círculo dessas vibrações antagônicas acha-se sem bússola no mundo das coisas subjetivas, concentrando naturalmente na esfera das coisas físicas todas as suas preocupações. O trabalho dos intelectuais. É por essa razão que de grande responsabilidade se investe aquele que se entrega na terra aos labores espirituais, sob todos os aspectos em que se nos apresentam. Grandes serviços constam de suas incumbências e elevada conta lhe será solicitada dos seus afazeres sobre a face do planeta. Dolorosas decepções os aguardam na existência de além-túmulo quando menosprezam as suas possibilidades para o bem comum, fazendo das suas faculdades intelectuais objeto de mercantilismo, em troca de proventos, as quais, augurando-lhes um porvir de repouso egoístico na vida transitória, os fazem estacionários e nocivos às coletividades, o que equivale à existência de provas amargas entre prolongadas obliterações dos seus poderes de expressão. Não é que o artista e o pensador devam aderir a este ou aquele sistema religioso ou alistar-se sob determinada bandeira filosófica. O que se faz mister é compreender a necessidade da tarefa de espiritualização, trabalhando no edifício sublime do progresso comum, colaborando na campanha de regeneração e de reforma dos caracteres, auxiliando todas as ideias nobres e generosas em qualquer templo, facção ou casta em que vicejem, espiritualizando as suas concepções, transformando a ação inteligente num apelo a todos os espíritos para a perfeição, desvendando-lhes os segredos da beleza, da luz, do bem, do amor, através da arte, na ciência e na religião, em suas manifestações mais rudimentares. Que todos operem na difusão da verdade, quebrando a cadeia férrea dos formalismos impostos pelas pseudo-autoridades da cátedra ou do altar, amando a vida terrena com intensidade e devotamento, cooperando para que se ampliem as suas condições de perfectibilidade, convencendo-se de que as suas felicidades residem nas coisas mais simples. Sobre os nossos destinos e provas existenciais, prossegue ele. Não poucas vezes todos se preocupam com as provações necessárias que todos julgam excessivas para as próprias forças. Acreditem, o fardo que faz vergar os seus ombros não é demasiado para as suas possibilidades. Deus tudo prevê e, sobretudo, a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual. É frequente a sua incompreensão a respeito desses ensinamentos espíritas. Todos estão, porém, entre as masmorras da carne, a sua consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores. Sobre a educação com base no Evangelho de Jesus.
Todas as reformas sociais, diz Emmanuel, necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual, têm de processar-se sobre a base do Evangelho. Como? Podereis objetar-nos. Pela educação, replicaremos. O plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem de partir ainda do simples para o complexo. Ele abrange atividades multiformes e imensas, mas não é impossível. Primeiramente, o trabalho de divulgação deverá intensificar-se, lançando, através da palavra falada ou escrita do ensinamento, as diminutas raízes do futuro. Sobre o fim de um ciclo evolutivo. Sabemos todos que a humanidade terrena atinge atualmente as cumeadas de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Nossas transformações, há sempre necessidade de pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. A ideia cristã se encontrava afeto ao trabalho de sustentar essa coesão dos sentimentos de confiança e de fé das criaturas humanas nos seus elevados destinos. Todavia, encarcerada nas grades dos dogmas católico-romanos, a doutrina de Jesus não poderia de modo algum amparar o espírito humano nessas dolorosas transições. Todas as exterioridades da Igreja deixam nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Quanto à missão do Espiritismo. Em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém, a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina do amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido das suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. O que você está achando das ideias desse extraordinário pensador? Continuaremos em alguns minutos após o intervalo. Até já!